Continuando o estudo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, vamos falar agora sobre o território nacional, mais especificamente sobre os limites territoriais. Isso porque é dentro do território nacional que a lei civil é aplicada, nos termos do artigo 16 do Código de Processo Civil, que diz que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse Código. No entanto, o que é território nacional? E é isso que vamos responder nessa aula. Lembrando que nas aulas de Direito Penal, parte geral, e nas aulas de Direito Processual Civil, você tem uma aula mais específica para esses dois assuntos. Isso porque, no caso de Direito Penal geral, tem relação com a sua especificidade. E no caso de Direito Processual Civil, porque ele abrange todas as matérias de uma forma geral, inclusive sendo regra subsidiária para outras matérias do direito nacional. E em relação a território nacional, temos duas situações específicas: o território nacional efetivo ou real e o território nacional por extensão. O território nacional efetivo ou real, também chamado de território stricto sensu, está descrito no artigo 2 da Lei 8617, que diz que a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. Nesse caso, podemos dividir, então, o território nacional efetivo em superfície terrestre, águas territoriais e espaço aéreo. Em relação à superfície terrestre, temos o solo e o subsolo. Já em relação às águas territoriais, o seu ordenamento tem base na Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar, que foi ratificado pelo Brasil através do Decreto 99165. E as águas territoriais são divididas em águas interiores, na costa marítima, nos termos da Lei 8617, que compreende o limite do mar territorial, que vai da linha de baixa-mar até 12 milhas dessa linha imaginária. Na zona contígua, que vai de 12 a 24 milhas, na zona econômica exclusiva, que vai de 12 a 200 milhas, e na Amazônia Azul, que acrescenta mais 150 milhas na zona econômica exclusiva. Ainda dentro das águas territoriais temos os rios, lagos e lagoas fronteiriços, que são regulados por acordos internacionais e podem ser de única titularidade, sendo que ali que regulará será a margem oposta desse rio ou lago, aquele que tem múltipla titularidade, nesse caso será dividido por uma mediana ou tal VEG, que diz respeito à profundidade desse rio ou canal, e ainda temos os rios fronteiriços comum a 2, que é indiviso. No entanto, cada um deles deve ser resguardados por acordos específicos. Por fim, ainda em relação ao território efetivo real, temos o espaço aéreo. Nesse caso, temos três teorias distintas em relação ao espaço aéreo. A da absoluta liberdade do ar, que é aquela em que qualquer um pode passar sobre o território nacional. A da soberania limitada ao alcance da bateria antiaérea, que na verdade hoje não tem mais nenhuma serventia, porque muitos países já conseguem ter mísseis que alcançam qualquer lugar do planeta. E a teoria da soberania sobre a coluna atmosférica, também conhecida como teoria da absoluta soberania do país subjacente, que está regulada na Lei 7.565, no artigo 11, que diz que o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e mar territorial. Portanto, guardado algumas situações específicas, a soberania nacional ela atinge tanto o mar territorial como a soberania sobre a coluna atmosférica. Por fim, ainda temos o território nacional por extensão, que faz menção às embarcações e aeronaves, se tratando logicamente de uma ficção jurídica. E essas embarcações e aeronaves estão divididas em embarcações ou aeronaves públicas ou privadas. E no caso das embarcações públicas, sejam de guerra ou a serviço do Brasil, são consideradas território nacional em qualquer lugar. Já as embarcações privadas
quando estiverem em alto mar utilizando a bandeira nacional, são consideradas território nacional. Já no caso de embarcações ou aeronaves estrangeiras, teremos que as aeronaves em voo ou pouso no território nacional são consideradas território nacional. E as embarcações serão consideradas território nacional quando estiverem no porto ou em mar territorial brasileiro. Dessa forma, temos uma breve menção do que é o território nacional, para iniciarmos os estudos sobre territorialidade em relação à lei brasileira.